Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa live vai ser com o professor Cristiano Sobral. O professor Cristiano Sobral, ele é autor dos livros Direito Civil Sistematizado, tá certo? E ele vai nos apresentar dicas de como estudar Direito Civil. A gente sabe que Direito Civil é uma matéria muito extensa, e que cai muito em concursos públicos. E a gente recebe aqui no nosso Insta várias dúvidas de como estudar, já que é uma matéria tão extensa. Os alunos têm muita dificuldade em estudar. Assim, a gente convidou o professor Cristiano, a gente pensou no professor Cristiano, porque ele é um fera no assunto e com certeza ele vai nos ajudar aqui nesse desafio que é estudar Direito Civil, tá certo? Olha só, pessoal, durante a live eu quero que vocês me mandem dúvidas, perguntas, e assim o professor, na medida do possível, ele vai respondendo e vai poder nos ajudar, tá certo? Deixa eu ver se o professor já entrou aqui na sala. Peraí, eu acho que o professor ainda não entrou na sala. Ah, o professor entrou na sala. Tá certo. Vamos lá. Acho que vai dar certo agora. Acabei de mandar o convite pro professor Cristiano. Ele já deve estar entrando em instantes. Deu certo? Olá, Olá, professor Cristiano. Tudo tudo, jóia? tudo jóia? E com você? Tá falhando um pouquinho a conexão? Tá ruim para Tá boa a você? conexão? Não, tá boa para mim. Para você. Ixi, eu acho que tá travando um pouquinho, professor. Tá travando um pouquinho. Para mim tá travando a sua imagem. Peraí, vamos tentar novamente. Pessoal, não saia da live, a gente só teve um probleminha aqui de conexão na internet. Ele já deve estar retornando e a gente dá prosseguimento. A gente inicia a nossa live, tá bom? Gente, quanta gente na live vi aqui. Quero mandar um beijo para a professora Carla Patrícia. Beijo, Carla. Você é demais. A professora Carla é uma pessoa muito especial que me ajudou muito na minha preparação para concurso, tanto minha preparação como a preparação do meu marido, que também é concursado. Obrigado, Carla, pela ilustre presença aqui na nossa live. Tá certo? Vamos tentar novamente. Eu acho que o professor vai voltar aqui. O tema da live é como estudar Direito Civil para concursos públicos. Tá certo? Como estudar Direito Civil para concursos públicos. Espera aqui, vamos tentar mais uma vez o professor. Professor, volte aí a live. Espera aí. Tá aqui. O professor voltou. Pronto, vocês estão Agora me vai dar. escutando? Sim, professor, agora sim. Que Tudo bom, que jóia, bom. professor? Tudo jóia, tudo jóia. Que ótimo. Professor, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje no nosso perfil As Defensoras. É uma honra tê-lo aqui. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Kate Satiko. Eu sou defensora pública aqui no Distrito Federal e sou professora também de Direito do Consumidor. Ó, E a que gente massa. tem um perfil jurídico que é As Defensoras. Eu e mais 3 amigas, todas defensoras públicas. E a gente recebe muitas dúvidas dos nossos seguidores de como estudar direito civil, já que é uma disciplina tão extensa e que cai muito em concursos públicos. E aí a gente imaginou, olha, a gente tem que chamar uma pessoa fera no assunto para poder falar com os nossos seguidores um pouquinho de como estudar essa disciplina tão importante, tão extensa, né? Eu acho que é a maior disciplina que a gente tem em concursos públicos, né? Antes do senhor começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho para os nossos seguidores. Bom, meu nome é Cristiano Sobral, eu sou professor, eu tenho 15 anos de sala de aula.
então eu sou assim um jovem professor, né? Tenho 20 anos de formado, também passei por um concurso público no meu período de experiência, né? Eu tive aprovação para delegado de polícia logo no início da minha formação no estado de Minas Gerais. Eu sou do Rio de Janeiro, me formei no ano de 2001, né? 2001 para 2002, ou seja, eu estudei no Código Civil de 1916 e logo depois que eu me formei, né? Fui pegar minha carteira da OAB, o Código Civil modificou. Então eu tive que readaptar todo aquele estudo clássico que eu tinha tido. É, eu, assim, nunca fui um aluno nota 10. Muitas pessoas acham que os professores são extraterrestres, né? São pessoas que devem ser muito inteligentes ou algo nesse sentido. Eu nunca fui o aluno nota 10. Eu acho que a chave virou literalmente para mim quando eu saí da faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu me senti um analfabeto no direito. A verdade foi essa. E sendo bem real e direto com as pessoas que aqui estão escutando a gente. Porque a faculdade ela não nos prepara, seja para um concurso público, seja para a vida de advogado, né? Ela não ensina a gente a empreender para advogar, ela não ensina a gente a estudar da forma adequada para o concurso público. Ela ensina a gente a cumprir aquele cronograma ali da faculdade, estudar a teoria, estudar para a prova e não estudar para a vida. Então, assim, eu saí um pouco perdido da faculdade. Foi o momento que a chave virou, porque eu trabalhava num grande escritório e eu era estagiário da Defensoria Pública. Eu fiz o, Olha, eu fiz o primeiro concurso de estágio para estagiários da Defensoria Pública, né? Eu tenho grandes amigos na Defensoria, fui professor da FESUDEPERJ durante anos, a primeira escola oficial da Defensoria Pública, preparatória para defensores públicos, e lá tenho grandes amigos que eu brinco que foram meus estagiários quando eu era estagiário. Pense eu era estagiário da assessoria criminal, não existia um núcleo especializado para cada presídio, então a assessoria criminal atendia todos os presídios, ainda cuidava da VEP na época, né? Então, nós estagiários éramos ninjas naquele computador da VEP, de tudo. Então, os defensores chegavam lá recém-passados no concurso e não sabiam nada, então aprendiam conosco, estagiários, né? Então, eu tenho sim. vários amigos, né? Tem o Quintanilha, tem o Felipe Borren. Nossa, então, todos foram meus estagiários, eu brinco. Eles são professores junto comigo em diversas instituições aqui no Rio de Janeiro, a FEMPERJ, a FESUDEPERJ, a EMERGE, né? São todas as escolas oficiais. A FESUDEPERJ eu não tenho dado aula há um tempo, mas nas outras escolas oficiais eu ainda continuo dando aula. FESUDEPERJ eu fui professor da Escola da Defensoria Pública por mais de 8 anos. Muito, Nossa, muito professor, que tempo mesmo. bacana. Muito tempo mesmo. Eu entrei lá para substituir uma super defensora que eu acho que, não sei se você conhece, o nome dela é Judite Regis. É uma das defensoras Sim, que mais conhecem direito do consumidor verdade. Ela é na ótima, Terra. A Jude é um amor verdade. e a Jude chegou e me deu essa responsabilidade na época. Cris, eu tô cheio de filho, eu tô cansada, eu tô com a defensoria, eu não consigo mais e quem vai me substituir é você. Foi a mesma história em Direito Civil. Direito Civil eu dava aula num curso que era o Praetorium, que depois passou a ser chamado curso Fórum. E aí, quem era o professor de Direito Civil? Nada mais, nada menos que Nelson Rosenwald. E aí Maravilhoso. ficou com a responsabilidade eu e o professor Bruno Zampier. E depois o professor Bruno Zampier, que está na frente do Supremo, delegado da Polícia Federal, um super professor de Direito Civil, ele voltou para BH. E aí fiquei eu responsável por direito civil durante um bom tempo no curso Fórum, pelas turmas de carreiras jurídicas, magistratura, defensoria, Ministério Público. Foi um bom tempo, foi um longo tempo. E foi daí que nasceu o meu primeiro livro. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Sim. Que foi esse aqui, ó. Direito Civil Sistematizado, que está indo para a 12ª edição. Essa é a primeira edição. Essa é a É última. super didático. Essa é a última edição, a 11ª, que esgotou também, e agora está vindo a 12ª. Esse livro aqui nasceu, o Direito Civil Sistematizado, ele tem, a primeira versão dele, 589 páginas. Hoje é um livro de 1.300 e poucas páginas. Isso, isso, professor, assusta um pouco. É, Pensando que é só o primeiro livro, né? Que tem não, quantos não. livros?
Não, não. Esse aqui, o Direito Civil Sistematizado, ele nasceu de uma apostila que eu assumi uma turma nesse curso, no curso Fórum, na época, que eu vinha estudando com a galera da lei de introdução até o direito das sucessões. E aí, no final da turma, que foram 60 e poucos encontros de 2 horas que eu dei aula para eles, veio uma aluna e ela falou assim, professor, eu digitei todas as suas aulas, por que você não lança um livro? Eu nunca tinha pensado nisso. E eu falei assim, mas eu não sei, eu faço tanta citação em sala de aula, eu não sei quem citou aquilo, porque a gente estuda tanto, a gente não sabe se foi o Carlos Roberto Gonçalves, se foi o Paulo Verdade. Stouze, se foi o A gente sabe que Tartucci, alguém falou, né? se foi a Maria Sabe Helena que alguém Diniz, falou. não sei. E ela, por acaso, ela era a editora, uma das editoras da editora Forense, que faz parte do Grupo GEM. E ela levou para o professor, e na época presidente Francisco Bilac Pinto, e ele gostou da apostila e falou, olha, vamos fazer uma limpa nessa apostila, era uma apostila de 2.000 e poucas páginas digitadas, e aí nasceu, então, a primeira versão do Direito Civil Sistematizado, que hoje está na 11ª, esgotada também, e indo para a 12ª. E aí vem a sua pergunta. Bom, estudar Direito Civil é um desafio. Porque direito civil cuida da nossa vida. E a nossa vida não é nada fácil. Olha só o que a gente está passando agora. Um período pandêmico, que o direito privado, por exemplo, nunca mais será o mesmo. Tanto o direito do consumidor, tanto o direito civil, que é minha praia, o direito do consumidor e o direito civil, nunca mais serão os mesmos. Então a gente tem que se readaptar, se reinventar. Então o que na época eu pensava? Eram poucos autores, se eu não me engano, só tinha o Fiuza, que tinha um volume único, e ninguém mais tinha volume único. E eu falei assim, poxa, eu estou estudando para concurso há um tempo, na época eu tinha sido aprovado e tal, e depois eu comecei a dar aula, e aí eu trabalhava num grande escritório no estado do Rio de Janeiro, um dos maiores escritórios do país, eu era chefe de bancas de plano de saúde. Eu falei, por que eu não vou fazer um volume único? E aí, em razão dessa apostila que virou livro, a gente foi adaptando. E aí, o que eu pensei? Eu gostava muito de um autor no direito penal, que é o Bittencourt, o César Bittencourt. E no final, o César Bittencourt, né, ele sempre dava, no final do capítulo dele, um resumo do que ele falou no capítulo. E às vezes, eu, com falta de tempo, eu ia ler direto o resumo, para depois eu ir lendo o capítulo. Eu falei, por que eu não faço o direito civil de uma forma sistematizada? Eu coloco todos os posicionamentos doutrinários, se houver sobre um determinado tema. Eu faço uma seleção de jurisprudência, pego questões de concurso público e comento essas questões. E no final do capítulo ainda, eu faço fluxogramas, porque tem gente que gosta mais do visual. Não é meu caso, tá? Eu faço para ajudar as pessoas que leem meu livro. Mas eu não sou um fãzão de mapa mental, por exemplo. Eu não sou um cara que, nossa, o mapa mental muda a minha vida. Então eu fiz assim no final de cada capítulo, depois de comentários, eu fiz assim um resuminho em quadros para as pessoas. Por quê? Porque isso é uma forma de memorização também. Porque uma das formas de você estudar é você ensinando, né? Você ensinando aquele tema. Está no topo, né? Está no topo do aprendizado. Verdade. E por isso que as pessoas acham que, de repente, eu ou outros professores somos extraterrestres. Não é verdade isso. É porque nós estudamos todo dia aquela matéria e todo dia estamos ensinando aquela matéria. Então, por exemplo, eu acabei decorando o Código Civil. Sei o código, dou aula sem o Código Civil. Leio o artigo com a galera, vamos lá, abre o artigo tal. Olha o que o artigo fala. Às vezes até brinco de falar as vírgulas, porque a gente vai decorando com o tempo. É o exercício de você estar ali todo o tempo treinando, e você vai ficando melhor. Eu faço uma analogia, eu sei que é uma analogia um pouco boba, e meninas, não fiquem chateadas comigo, que às vezes as meninas ficam um pouco mais chateadas. Mas estudar, seja direito civil, seja direito consumidor, seja constitucional, administrativo, processo, é que nem um beijo na boca. O primeiro beijo na boca que você deu na vida, talvez tenha sido alguma coisa estranha, né? Talvez por você estar muito apaixonada, deve estar pensando assim, o meu foi ótimo. Mas, em regra, não é bom. Não é um beijo porque você não tem experiência nenhuma. E aí, conforme o tempo vai passando, quanto mais você vai beijando na boca, algumas pessoas em alguns carnavais aí fazem alguma pós-graduação, mestrado, doutorado, ficam melhores. E aí depois se tornam profissionais do beijo.
A verdade é essa. O concurseiro, seja na minha matéria ou em qualquer outra matéria, ele só se torna um concurseiro com machado afiado se ele todos os dias ele está afiando o machado dele. Se todos os dias ele está treinando, ele coloca em prática a leitura de lei, a leitura de doutrina e prática. Leitura de lei, leitura de doutrina e prática. Não adianta você saber que a prova da magistratura, sei lá, tem 120 questões, teoricamente você sabe como é a prova. Mas você vem treinando a prova, você vem fazendo as provas. Outra analogia que eu faço são com os atletas. Eu já fui atleta de polo aquático, né? E hoje me embrenho no triatlon, né? Tem uns 4 anos que eu estou no triatlon aí me esforçando. Eu faço tudo mal, né? Eu nado mal, eu pedalo mal e corro mal. É que nem a história do ganso. Mas estou lá, estou indo cumprindo as minhas coisas. E aí eu falo do atleta. Vamos imaginar que o atleta ele venha competir em um outro país, que seja um outro fuso horário. Vamos aqui adaptar a algo bem real da gente. Os lutadores do UFC, não é? Muitos lutadores, eles moram no Brasil e vão lutar na Europa, nos Estados Unidos, em que o fuso horário é diferente. Então, o que eles passam a fazer? Treinar no horário que vai ser a luta. Seja o treino de madrugada ou não. Ele começa a habituar o corpo dele para o dia da luta. E o concurseiro, idem. O concurseiro é idem. Você vai lá fazer a prova? Vou, Cris. Onde que vai ser a prova? Ah, vai ser na faculdade tal. Que horas vai ser a prova? Tal hora. Você vem treinando de tal hora, simulando qual vai ser o horário da sua prova, para a sua máquina, o seu corpo começar a se ambientar. E aí, se a gente for conectar isso ao direito civil ou qualquer outra matéria, eu sempre falo, assim, numa forma genérica, um estudo para concurso público, que dava certo para mim. Porque o que dá certo para mim pode ser que não dê certo para as pessoas que estejam escutando. Cada um é uma pessoa. Tem muita gente que quer adaptar o estudo do outro, ficar muito focado nisso, só deu certo para ele, mas você tem que ir se conhecendo. Eu me conhecia da seguinte forma. Eu estudava, na época que eu estudava para concurso público, eu estudava por 3 matérias por dia, tá? E aí eu sempre me imaginava numa maratona. Sempre. Porque estudar é uma maratona. É uma maratona. É um trabalho. Claro, se você não for um cara ou uma menina que seja aquele ser humano surreal, que eu brinco com os meus alunos que a gente tem um ânimos invejante, né? A gente tem inveja dessas pessoas que pouco estudam e passam. Aí a gente fala assim, sorte no concurso, azar no amor. Você fica pensando dessa forma, né? Se você não fosse esse ser humano surreal, eu estudava, como eu não era esse ser humano surreal, eu estudava 3 matérias por dia. Então eu estudava matéria difícil, aí eu subia um degrau, estudava matéria mediana, subia um degrau e estudava matéria fácil. Mas aí você me pergunta assim, mas Cris, por que você não estudava matéria fácil, que é que você mais gostava logo? Porque se eu terminasse o meu dia estudando a matéria mais difícil, o meu dia ia terminar muito ruim. Eu ia terminar aquele dia exausto, sabe? Putz, cara, foi dolorido hoje, meu Deus. E aí eu me colocava numa maratona. Eu falava assim, é melhor eu começar subindo logo um ladeirão e terminar a maratona com uma ladeira para baixo, que aí eu vou falar, nossa, nunca corri tanto na minha vida, foi maravilhoso. Então eu todos os dias enganava a minha mente para dizer que meu dia foi maravilhoso. Porque estudar não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa desafiadora. Então, estudar todas as matérias, mais desafiador ainda. E estudar matérias como direito civil, que abordam diversos temas, que é a matéria maior do concurso público, de prova de OAB, de etc., é mais desafiador ainda. Então, o que eu procurava? Primeiro, se eu estou estudando para um certo certame, vamos dizer, eu estudo para magistratura, eu estudo para defensoria, eu estudo para o Ministério Público. Eu falei 3 carreiras jurídicas que têm editais parecidos. Não são muito diferentes. Então, eu jogava dentro dos 70%. Ok? Então, 70% eu estudava igual. Quando saía o edital, aí eu focava. De repente, tinha alguém na banca. O estado do Rio de Janeiro, você é do DF mesmo ou não? Eu sou de Cuiabá, de Mato Grosso. De Cuiabá. Mas você sabe muito bem que o Rio de Janeiro sempre foi um pouco fora da curva com relação ao concurso público. Até mudou depois de um tempo, porque todas as provas antigamente eram de
eram subjetivas. Depois que a magistratura começou a ser múltipla escolha, realizada pela VUNESP, e assim, começou. Mas a gente tinha banca. Em direito civil, por exemplo, o Leone na época. O Leone, que é um grande amigo, professor de direito civil top, rei no direito das famílias e das sucessões, ele era um membro do Ministério Público. Todo mundo só estudava pelas obras do Leone. Então era um cara muito... O concurseiro do Rio de Janeiro, eu falava que não era um concurseiro de Brasil, ele era um concurseiro do Rio. Porque, primeiro, ele não estava ambientado a estudar por prova de múltipla escolha. E, segundo, ele não sabia o posicionamento do mundo. Ele sabia o posicionamento daquele cara que estava na banca. Então, ele ficava um cara meio que bitolado ali, ficava ali que só pensando em Rio de Janeiro. E concurseiro que é concurseiro profissional, ele não estuda dessa forma. Ele estuda para as oportunidades que estão acontecendo. Pintou oportunidade X. Opa, se eu tenho um dinheirinho, vou comprar passagem aérea. Eu me lembro do meu concurso, que eu fui na excursão da Claudinha. A Claudinha era uma moça que fazia excursão aqui no Rio. Era muito louca a excursão dela, porque todo mundo viajava. Saíam uns 6 ônibus aqui do Rio, lotados, e era com open bar nos ônibus. Jesus Cristo. A galera chegava lá como? Chegava já torta, verde, né? Eu falava, Jesus, como que eu vou chegar lá para fazer a prova? Eu lembro que foi a primeira fase delegado, depois a segunda fase. E aí eu falei, gente, não dá, a galera tá acelerando aqui no ônibus, né? Tinha uma galera que chegava que falava que era tática, bebia para dormir mais cedo e acordar bem no dia seguinte. Bom, cada um estabelece a sua tática. Teve uma galera da cachaça que bebia bem, que hoje é delegado lá no estado de Minas, que são grandes amigos que lá tenho. Então, assim, eu ia lá e fazia. E se pintasse para outro lugar, eu ia lá e fazia. Eu não fiz muitos concursos na minha vida. Eu fiz 3 concursos e um desses eu fui aprovado. E, na época, a remuneração para delegado em Minas Gerais era uma remuneração baixinha, né? Era R$ 3.100 o inicial. Olha só que loucura. Jesus, isso em 2002, né? Claro que isso foi aumentando. Acho que agora o inicial em Minas para delegado está em torno de 13, alguma coisa assim. Não sei precisamente. Mas foi assim, contando um pouco a minha história, né? Aí fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-graduação, dei aula durante 10 anos da minha vida agora no CERS, né? Eu saí do CERS tem 1 mês e pouco, que eu fui professor, fui coordenador jurídico do CERS Nacional durante 2 anos, coordenei todos os professores lá, junto com o professor Renato Saraiva na época. Fiz grandes amigos no CERS, tenho um carinho enorme pelo curso, mas em 2017 eu abri minha empresa chamada seufuturo.com, que é uma empresa para advogados. A gente até entrou agora no nicho da OAB, preparatórios para a OAB. Inclusive, a gente está com um curso gratuito para a OAB, para quem quer estudar. Eu, Rogério Greco, né? Tem uma galera a gente, top. Inclusive, vai ter uma live com o Rogério Greco, acho que no dia 21. Vamos falar de feminicídio e tribunal do júri. Que com a professora massa. Maiara. Rogério Greco massa. é um grande parceiro querido. E vai estar aqui também no canal As Defensoras. Já deixo aqui o convite para quem está nos assistindo. Que show. E aí, porque Rogério, ele é um emblemático nacional, né? Acho que quase todo mundo estudou direito penal, pelo menos na faculdade. Pelo Rogério, com certeza. Pelo Rogério, né? O Rogério é fantástico. Professor, então você estava desenvolvendo raciocínio que, assim, quando você estuda de uma forma geral, o importante é 70% do seu tempo você focar nas disciplinas semelhantes, que caem... Semelhantes, equiparadas. E aí, na reta final, você analisa a sua banca, sobretudo se for uma banca de concursos de carreira, que dá para saber quem é o examinador. E aí você tenta adequar o seu estudo para aquilo que o cara estuda, para aquilo que o cara gosta, para o posicionamento dele. Isso é bem bacana para concursos de carreira. Mas quando a gente chega ali para concurso da OAB, né, que não deixa de ser um concurso, para concurso de analista, que também cai em direito civil, a gente não sabe quem é o nosso examinador. E aí aquele estudo básico de direito civil, que é aplicável para as carreiras, acaba sendo suficiente para concursos de analista, técnico, OAB. A prova da OAB, por exemplo, eu falo que é uma prova também um pouco atípica, né? Por mais que não seja equiparada a um concurso público, mas ela é tão desafiadora
como uma quanto o prova de concurso. concurso, né? Com Porque certeza. ela tá bem puxada, né? É claro que o nível da galera que está saindo da faculdade não tá bom, isso é uma realidade. Isso precisa ser modificado, mas é uma prova tão desafiadora quanto. E na prova da OAB cai tudo de direito civil. Cai tudo, cai de lei de introdução até Até legislações sucessões. até legislações extravagantes. Uma vez eu critiquei a prova da ordem, que caiu uma questão no direito do consumidor, que envolvia o direito do consumidor com relação à entrega de pizzas a entregadores motoboys. E Ah, havia uma sim. legislação específica relacionada ao direito do trabalho, era uma questão interdisciplinar, que era direito do consumidor com direito do trabalho. Eu, Cristiano, que dou aula de consumidor há anos, nunca soube dessa legislação. A gente não dá para saber todo tipo de legislação Não que a dá, gente tem com certeza. no Tá. nosso país. Mas eu achei um pouco de maldade, porque era uma questão daquele lance, como a Domino's antigamente fazia. Se a pizza não chegar em 30 minutos, você não paga nada. Sei. Agora eu não me lembro especificamente, mas há uma legislação que proíbe esse tipo de prática com relação aos entregadores. E aí eu falei, se a oferta era clara, eu marquei uma outra opção e o gabarito era outro, fundamentado nesse, Na nessa legislação. legislação específica. Então, assim, na prova do OAB cai tudo. Em tribunais, você tem um conteúdo básico que normalmente ele vai da lei de introdução até responsabilidade civil, aí passa por parte geral, obrigações, alguns certames contratos, outros não, afastam e já entram na responsabilidade civil. Há alguns certames que pedem tudo, desde a parte geral até o direito sucessório. Então, assim, é conhecer. Estuda o básico de tudo. Eu quero ser analista judiciário, eu quero ser oficial de justiça. E direito civil é um calo na minha vida. Beleza, o que eu vou fazer? Primeiro, conhecendo as provas anteriores. Né? Conhecendo, de repente, você já tem uma banca, FCC, VUNESP, né? O SESP, não sei, o certame que você escolheu. E aí começa a conhecer, faz um estudo estratégico, porque concurso público é estratégia, faz uma estratégia dos temas de maior incidência. Se tem um mentor, um coach, vamos falar assim, que hoje já faça isso de uma forma mastigada para você, melhor ainda. E procure estudar por livros que te tragam a informação de uma forma mais rápida possível. E foi por isso que eu lancei o Direito Civil Sistematizado. Porque eu não queria mais ficar lendo 48 páginas para, de repente, eu conseguir sacar dali 3, 4 páginas que vão servir para o meu concurso público. Então, o que eu pensei? Cara, eu preciso resumir, não perdendo qualidade e entregando um trabalho de qualidade para os alunos. E aí eles, além disso, vão ver o capítulo, vão ter um breve resumo do capítulo, vão ter questões para treinar e ainda para aqueles que forem mais visuais, né, vão ter o mapa Né? mental para estudar. Sim. Então, E a linguagem também do livro muito direta e muito singela. Porque às vezes eu vejo que alguns livros, alguns doutrinadores, eles fazem uma linguagem tão truncada que causa até uma dificuldade. A leitura fica maçante, a leitura fica chata. Você lê ali 10 páginas, parece que você leu 50 páginas de tanto esgotamento que você tem. E eu acho que é bacana as suas obras, porque ela consegue trazer de uma forma mais didática a informação. E você não precisa pescar a informação, sabe? Quando você lê aquela doutrina e precisa pescar. E direito civil não tem como a gente ler uma doutrina tão complexa, porque é muito grande a disciplina, para você ficar pescando o que pode cair no seu concurso. verdade. Então, eu acho bacana isso. A gente tem uma crença no direito que quanto mais você escreve de forma rebuscada, parece que é mais bonito, né? E hoje a gente vem numa nova era, seja para advogados públicos, advogados privados, para juízes, membros do Ministério Público, que quanto mais singelo, mais conciso Direto. e mais direto você for, melhor é. Melhor é. Tanto que nas provas de segunda fase, né, professor Cristiano, hoje tem limite de linhas. Se você pegar provas passadas, o cara escrevia ali 10 laudas para responder uma questão dissertativa. Hoje a banca já estabelece limite de linha. Olha, tem 20 linhas para você me falar a resposta. Se você não falar,
Não adianta você enrolar. Então, você tem que saber a resposta e passar de uma forma Isso é clara. importante. O que eu tenho que pensar? Eu falo na pirâmide. Tem lei sobre o tema? Tem um artigo sobre o tema? Tem. Na prova, às vezes, não tem a consulta. E aí eu fico pensando assim, eu como concurseiro, eu como ali candidato, eu tenho que ter uma noção da lei. Então, conforme lei, ok. Segundo o posicionamento da doutrina e pensar, será que esse assunto tem jurisprudência? De acordo com o posicionamento majoritário da nossa jurisprudência. Então, você conseguiu ali, de uma forma sistematizada, resumida, colocar o que o examinador precisa saber. Ó, esse cara conhece a lei, ele conhece a doutrina e sabe o posicionamento da nossa jurisprudência. Você vê, um cara que eu gosto de e bato palma no mundo do concurso público, que é o Márcio do Dizer o Direito. Ou seja, ele conseguiu colocar ali os julgados que a gente precisa saber, ele explica de uma forma dinâmica, bem didática, faz um quadrinho antes e depois, como era e como ficou, entendeu? Então, assim, acontece. Ele conseguiu democratizar o informativo, né? Porque era super difícil você estudar informativo. Depois do Dizer o Direito, ficou uma coisa gostosa de estudar. É legal. O Márcio é maravilhoso. Ele consegue ser objetivo, ele consegue colocar quadros. E eu percebi que depois dos informativos do Márcio, o STJ mesmo fez uma releitura dos seus informativos. Se você hoje chegar no site do STJ, você consegue entender mais o informativo no próprio site. Eu acho que o Márcio passou um recado até para o informativo do STJ, que precisava a coisa ficar mais clara. E agora, mais do que nunca, a gente vai viver uma nova era, essa nova era de lives que a gente está passando, né? De democratizar também o ensino. Você falou algo que eu sempre acreditei muito. Porque quando em 2009 eu assinei um contrato com o SES, com o Complexo Ensino Renato Saraiva, que eu saí daquele modelo presencial e eu também dava aula no satelitário, que era eu dando aula no lugar e passando em algumas unidades, como era o LFG, né? Eu acabei, de uma certa forma, democratizando o ensino, tendo um vocabulário, uma forma de ensinar diferente, uma forma didática, uma linguagem suave, porque o que faz sucesso hoje é a conexão com as pessoas, porque pessoas se conectam às pessoas. Então, se você tem um público hoje aí nas defensoras engajado com a história de vida de vocês, engajado em saber como vocês fizeram para passar no concurso público, para servir como espelhamento, e se vocês têm a didática para passar isso para as pessoas, vocês acabam se conectando. Então, eu sempre muito me preocupei em não ficar com aquela robustez, mesmo em turmas muito sérias, e também saber brincar. E um cara que é sempre um exemplo para mim, que é professor de Direito Civil, que é o Pablito, há pouco tempo a gente fez uma live juntos, né? E ele é um cara do bem, que a gente sempre fala. A gente vê o Pablo sempre aquele cara do bem. Ele faz em toda a aula um storytelling. Ele conta a história de alguém da família dele. Ele conta a história daquilo para você fazer entender por que era aquela decisão foi tomada. Há pouco tempo a gente fez uma live juntos que bombou, tiveram quase 1.600 pessoas ao vivo com a gente, e a gente estava falando da teoria do adimplemento substancial, que é uma teoria muito aplicada no direito civil, no direito consumidor, e a gente falando da possibilidade do STJ, né, mudar o posicionamento de não aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial para os casos de alienação fiduciária, que hoje é um entendimento de não aplicabilidade. Mas será que ela, nessa situação pandêmica, né, nesse novo caso, hoje mesmo, o PL agora... Né? Agora, eu não sei se você viu hoje algo que... desculpa eu ser muito sincera aqui na live, mas o calote, entre aspas, liberado. Eu não sei do PL. Do PL, você viu o artigo 6º que passou pelo Senado? Todas as execuções estão suspensas. Ou seja, se deveu, meu amigo, você não vai precisar pagar. Tecnicamente é isso, é o calote sendo legislado. Que ainda é muito mais... Tá um passo à frente ainda do adimplemento substancial. Porque no adimplemento substancial o cara pagou. O cara pagou, cumpriu substancialmente, né? Tá lá chegando.
finalmente está faltando lá da parte credora o dever de cooperação, que é um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, sabe? Então, assim, é a violação positiva do contrato ali estampada e etc. Mas agora você vê, hoje, esse artigo 6º que passa pelo Senado falando que estão suspensas as execuções. Claro, estamos num período extraordinário, um período pandêmico, mas será que isso é bacana? Porque eu penso hoje, trazendo para a real situação, que a canoa virou para ambos os lados. Não é? Aquela posição, por exemplo, que o fornecedor sempre foi o cara mais forte frente ao consumidor, talvez esteja sendo mitigado. Eu não estou dizendo que o consumidor ainda não está na posição de vulnerabilidade. Claro que está, mas a gente sabe que muitas empresas estão fechando por causa do corona. E será que isso não pode ser mitigado? É uma coisa a se pensar. Então, assim, estudar direito civil, estudar direito do consumidor, que são matérias que eu dou aula, né? Eu estou lançando... deixa eu pegar aqui, rapidinho. Esse era o meu livro que eu tinha pela Saraiva de consumidor, né? Direito do consumidor para concursos. Ele está esgotado desde o ano de 2017 e eu não lancei mais. E agora eu vou voltar a lançar ele, mas ele vai virar um livro de prática, então ele vai ter peticionamentos. Vai ser pela editora Juspodium, né? O que está hoje que está bombando, é o meu Código Civil, que eu comento todos os artigos da editora Juspodium. O que eu fiz isso? Olha, são livros diferentes. Tanto Direito Civil Sistematizado, que é um livro mais doutrina. Aqui eu peguei aquela galera que gosta de ler a lei e ver o comentário logo abaixo. É claro que isso é um livro também muito utilizado na advocacia, né? Mas eu peguei e fiz isso. Eu trouxe a lei. Tem enunciado do Conselho de Justiça Federal? Tem, lanço. Tem jurisprudência do tema? Tem, lanço. Tem súmula do tema? Tem, lanço. Faço um pequeno comentário do artigo e vou lá. É isso. Então, assim, é estudar de uma forma suave. Não existe uma técnica específica para estudar direito civil. Olha, você começa primeiro por isso, depois você vai por isso. Não. Eu acho que você tem que analisar o certame que você vai fazer, o concurso que você vai fazer, a prova que você vai fazer, traçar uma estratégia, e a estratégia é analisar quais são os temas de maior incidência. Os concurseiros ou OABeiros que fazem OAB, eles não conseguem estudar a matéria toda. Ninguém consegue estudar a matéria. Estudei tudo e agora eu vou lá, quando você for fazer a sua prova para defensora, passou na primeira fase, opa, respirou. Aí você vai passando. Passou na segunda fase, gente, eu estou no oral. E pode ser que você sorteie um tema que você não tenha qualquer é impossível estudar tudo. É impossível. Então, às vezes, você sorteou um tema que você não tem muito conhecimento, mas você ali tem a base. E a base faz com que você consiga ir respondendo a questão. Desenvolver o tema. Com certeza. Então, assim, prova de múltipla escolha não tem como fugir. 99,9% das provas buscam conhecimento da letra da lei. Eu sei que é um saco, eu sei que é chato, eu sei que, putz, cara, dá vontade de pegar o vadimeco e isolar. Eu sei disso. Mas, estrategicamente, você tem que ler a lei. Você tem que conhecer a lei para fazer uma boa prova de múltipla escolha. Por exemplo, em direito, parte geral, eu acho que a incidência da lei acaba sendo um pouco menor, cai muito, do que direito das obrigações. Eu, em direito das obrigações, durante a minha preparação, li poucas coisas doutrinárias. Poucas coisas. Porque direito das obrigações dá, sim, para você fazer uma excelente prova com a legislação. Cai muito detalhes da legislação. Você concorda, Cristiano? Concordo. Assim, na parte toda, por exemplo, na parte toda de direito civil existem temas mais queridos. Um tema que, por exemplo, cai muito letra fria da lei é contratos em espécie. Contratos em espécie também. Cai muito letra fria da lei. A não ser que, de repente, tem alguma discussão no contrato de compra e venda, assim, no contrato de doação. Mas isso não é... se você parar para estudar todos os contratos em espécie estabelecidos pelo Código Civil, você fica a vida inteira estudando. E aí você não consegue chegar em responsabilidade civil, você não chega em família, você não chega em sucessões, que são disciplinas que caem muito em concursos estaduais. Defensoria, magistratura estadual, MP estadual, porque são as coisas que a gente, de fato, tem contato diariamente, que é família, sucessões e responsabilidade civil.
para quem estuda para a Defensoria Pública, você sabe qual é o perfil. Porque Perfeito. a Defensoria Pública ela atua em mais alguns pontos. É claro que numa prova de múltipla escolha pode vir perguntando tudo na primeira fase, né? Isso é um fato. E aí você tem que analisar como vem caindo nas provas anteriores. É um risco seu. Estudar para um concurso, gente, é uma alha. É um contrato aleatório que você assina. É um risco de você não passar. Mas um risco de você também ir estudando e ir passando. Né? E vai fazendo, vai Quanto mais fazendo. você estuda, mais sorte você vai ter, né? Olha, eu vou te contar um caos aqui, né? Uma vez eu estava numa excursão, a prova do Ministério Público, do Espírito Santo. E aí eu estava na segunda etapa. E aí o que aconteceu? Foi a excursão e eu estava dormindo num quarto de um cara que eu nunca tinha visto na vida, né? E eu ficava meio que dormindo com o olho fechado, o outro aberto. Eu, Cristiano, sou pequenininho, não sei o quê. Eu falei, sei lá, né? Sei lá. E aí eu tava dormi nesse dia. Quando foi 4 horas da manhã, eu acordei para ir no banheiro. Né? Me deu vontade de ir no banheiro, acordei para ir no banheiro. E aí, quando eu acordei, o cara tava estudando. Eu falei, opa, Nossa. tem alguma coisa errada. Se ele tá estudando e eu não tô estudando, eu também tenho que estudar. Que papo é esse, né? Fiquei com aquela consciência pesada. E aí eu lembro muito bem que ele estava estudando parceria público-privada, PPP. E eu não sabia nada de PPP. Nada, 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 nada. Eu falei, irmão, quando você terminar aí, você me empresta para dar uma lida? Cara, e minha primeira questão na prova subjetiva do dia seguinte era discorrer sobre parceria público-privada. Caramba! Não foi um concurso para mim. Talvez Deus tenha desenhado outro caminho para mim. Talvez se eu tivesse passado lá, estaria como membro do MP até hoje e tal, mas eu fico pensando, cara, concurso também tem esse lance, né? É uma malha, um risco, conta também um pouco da sorte, de você estudar aquilo que vai cair. Esse foi um exemplo que eu dei, foi uma sorte, eu estudei e consegui ser aprovado naquela prova, naquela prova ali específica. Nas outras eu acabei me quebrando todo, porque acontece também. E você tem que estar preparado psicologicamente para isso. Você tem que ter inteligência emocional para continuar estudando. Que as reprovações vão fazer parte da sua vida. Nossa, com certeza. E vão te tornar cada vez mais resiliente para você levantar a cabeça, continuar mais forte, ter mais experiência, ver as provas com outros olhos. Fazer os você vai ajustes ajustando. necessários, né? Olha, não fui bem em direito civil, o que me faltou mais legislação, faltou mais informativos, faltou mais conhecimento doutrinário. Eu sempre falo para os nossos alunos que você tem que treinar. Não adianta você, como se fosse... o exemplo que eu trago nas minhas aulas é assim, uma pessoa que quer ser um nadador. E ele fica lá o dia todo estudando a piscina, estudando ali como que ele pode nadar, mas ele nunca entra na piscina para nadar. Qual é a chance dessa pessoa ser uma boa nadadora ou um bom nadador? Zero. Então você tem que mesmo colocar ali a cara a tapa, aceitar suas reprovações, ter resiliência e ajustar o que está faltando. Eu acho que o concurso, quando você reprova, é muito importante para isso, para você fazer a sua autocrítica e saber o que você precisa melhorar. Essa história... A gente conhecer hoje uma pessoa que já foi concurseira na vida e que nunca passou por uma reprovação, né? Não, vão existir alguns, que eu falo, eu brinco. Eu tenho um amigo meu de faculdade que eu fico brincando que ele é um dos seres humanos mais, ele é membro do Ministério Público Federal, né? Ele passou em todos os concursos públicos que ele fez na vida, nunca foi reprovado. Ele é o cara que eu tenho o ânimos invejante. Ele era na faculdade assim. Eu fico brincando, eu tenho 1,70 m de altura, mas sou baixo. E ele tinha lá quase 1,90 m, cara bonitão pra caramba, a mulherada ficava doida com ele, ele era inteligente, aí era o pacote completo. E ele era um cara que tinha um posicionamento financeiro na época bacana. Então era assim, era um cara, e era gente boa, e eu ficava com muita raiva ainda, né? Porque eu ficava brincando. Pô, o cara é bonito, gente boa, tem dinheiro, é inteligente. No 7º período, ele passou para delegado federal em primeiro lugar, olha isso. E a PF, na época, demorou tanto para chamar
que quando a gente se formou, ele logo na primeira semana ele estava sendo convocado para a escola. Olha que loucura. Caramba. Depois ele passou para o Ministério Público, ele passou para a Defensoria, ele passou para a magistratura e escolheu o lugar dele na Procuradoria da República. Hoje ainda está lá como Procurador da República. Existem seres humanos assim, que eu brinco que a gente tem um ônibus invejante. E a mesma metáfora que você fez com o nadador e a piscina foi aquela metáfora que eu fiz no início. Quando éramos crianças, eram muito mais jovens, eu estou 42 anos, né? A gente ficava pensando, nossa, foi o lance do beijo na boca. Como é que vai ser meu primeiro beijo na boca? Tinha gente que beijava, não tinha umas histórias de beijar laranja, beijar o espelho, fazer não sei o quê. Ué, é a mesma coisa da metáfora da natação. Enquanto você não cai naquela piscina para sair dando abraçada, você não vai saber se você vai ser um bom nadador ou não. A mesma coisa, enquanto você não der seu primeiro beijo, pode ser que ele seja estranho e tal, você não vai saber. Você tem que colocar em prática. Então, primeiro, ação. Esse papo de mimimi. Tem gente que começa a estudar, eu vejo Instagrams lindos aqui, alguns muito bons, mas tem gente que fica 1 hora preparando o material, 1 hora preparando as canetinhas, 1 hora preparando post-it, 1 hora... Aí quando dá 50 horas de estudo, não estudou nada. Sabe? Eu acho que você tem que estudar com o que você tem. Tem gente que fala assim, não porque eu não tenho uma boa cadeira. Pô, cara, eu estudava numa biblioteca que era uma boa biblioteca, mas era uma biblioteca que as pessoas podiam conversar, e foi motivo de muita confusão já. Tinha pessoas de engenharia, a galera da engenharia chegava a fazer aqueles grupos, e a galera do direito estudando ali com tampão, né? Ali, cobertor, que às vezes tinha, ali ainda tinha ar-condicionado. Então era um cenário bom, porque tem lugares que você não tem ar-condicionado, que você não tem dinheiro, você é uma pessoa humilde e está estudando com o que você tem. Então isso é desculpa. Mimimi é muita desculpa. Faça com o que você tem. Ah, eu não tenho livro. Vai para a internet. Estuda o que tem gratuito. Tem aula no YouTube. E tem muita coisa gratuita. Pede material pede material emprestado. Eu tenho um amigo meu, que é um grande amigo, que ele estudava na biblioteca aqui no Rio de Janeiro, na Veiga de Almeida, e ele não tinha dinheiro nenhum. Só para você ter uma ideia, às vezes a gente prestava dinheiro para ele comer num restaurante de R$ 1, que era aquele restaurante que as pessoas moradoras de rua comiam. Ele almoçava lá, às vezes a gente dividia o lanche com a gente, e na grande maioria das vezes ele estudava, porque, graças a Deus, eu não precisei passar por essa situação dele, né? Ele estudava por xerox de apostilas nossas, que não, era muito comum na época. As pessoas pegavam aquelas fitinhas, que eu sou da época da fita, que gravava a aula do professor, pagava uma pessoa para transcrever e fazia apostila. Essa era não tinha MP3, MP4, era fitinha, ficava naquela caixa de sapato cheia de fita, né? Direito Civil 1, Direito Civil 2, processo penal. E aí a gente prestava apostila para ele. Hoje ele é delegado de polícia, no Pará. E ele foi um cara que estudou com o que ele tinha, E isso não foi uma desculpa para ele parar de estudar, ou falar assim, eu vou voltar para o mercado de trabalho para ganhar qualquer coisa, porque é melhor eu ganhar qualquer coisa do que eu não ganhar nada. Sabe? Eu acho que assim, tem algumas crenças que foram instaladas na nossa cabeça que têm que ser modificadas. E eu acho que isso faz parte da inteligência emocional. Até muitos pais, às vezes, atrapalham os filhos. Porque o pai teve aquela vida mediana, ele quer que o filho dele também tenha aquela vida mediana. E o filho dele está a fim de ir além. Quer subir, quer passar num concurso, quer um concurso que paga bem, que quer ter uma posição financeira boa. Isso não tem nada de errado. Entendeu? Aquele lance de que time que está ganhando não se muda. Isso é algo passado. Se está ganhando, vamos mudar sempre para ficar melhor. Então, se você hoje está tendo uma estratégia boa de concurso, está dando certo, beleza. Mas sempre pense no que você pode melhorar. Porque sempre tem alguma coisa que é o calo no concurso público. Ou é a parte de jurisprudência, ou é a parte de lei. E aí aqui eu vou trazer mais um relato da minha vida, que eu devo muito a uma professora. Eu já falei isso para ela, mas eu não sei se ela vai lembrar, né? A gente acabou dando aula depois juntos, que é a professora Fernanda Marinella, que foi professora de administrativo durante anos da LFG. Foi a professora do mercado. Hoje ela está até um pouco fora do mercado, mas ela foi a professora do mercado. Sim. E eu falava para ela assim, poxa, professora,
eu me dou bem em todas as provas, mas direito constitucional, eu sempre estou me quebrando. Eu não consigo. Eu já li o livro do Barroso 10.000 vezes de controle de constitucionalidade. Eu sei até as páginas, o que ele fala. Aí ela falou uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça na época e foi uma porrada no meu estômago. Ela falou assim, o que você tem lido da Constituição? E aí eu fiquei sem voz na hora e falei assim, eu leio assim, o artigo 5º e tal. E para, Ela né? falou, É enorme. e ali tá para você a sua resposta, ela falou para mim. Enquanto você não conhecer a lei, enquanto você não conhecer o que está ali na Constituição, você não vai passar nessa prova, principalmente na primeira etapa. Com certeza. E aí foi a hora que eu comecei a incluir no meu estudo o quê? O A estudo letra de... fria, a letra fria da lei. Sim, Então, verdade. todo dia eu começava um pouquinho com a leitura da lei. E aí eu fui vendo que eu fui pontuando mais, eu fui melhorando, e aí eu fui passando na prova. Então, assim, às vezes é questão de você ajustar. Tá indo bem? Tá indo legal, mas tem um ajustinho para fazer. Ou se você tá indo mal, realmente você tem que sentar, rever os seus erros e falar, cara, o que eu posso melhorar aqui? O que eu tô errando? O mal é que às vezes as pessoas acham que sabem tudo. E às vezes não sabem nada. Isso eu já sei, não vou estudar. E aí entra aquele trabalho da repetição, do beijo na boca, de você continuar treinando, de você continuar melhorando todo dia. Você corre 5 quilômetros, dia seguinte você corre 5 quilômetros e 10, 5 quilômetros e 20, daqui a pouco você está passando para 6, 7, daqui a pouco você está correndo uma maratona. Ou seja, é vencer todo dia um obstáculo particular da sua vida. E é isso que é importante, tá? Seja em qualquer matéria que você venha estudar, não só especificamente no direito civil. Verdade. Querido, está acabando aqui 1 hora de live. O Passou papo muito foi rápido. muito interessante. Agradeço de verdade a sua disponibilidade, as suas dicas. Tenho certeza que foi muito proveitosa para os nossos seguidores. Você sempre é bem-vindo aqui no nosso Instagram, As Defensoras. Estamos disponíveis para possíveis novos encontros. E muito obrigada pela disponibilidade. Tá certo? Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de ver um IG tão engajado quanto o de vocês, principalmente para quem quer seguir essa carreira linda que é a Defensoria Pública, coração verde batendo mais forte, né? Então, assim, obrigado pela oportunidade. Vou deixar aí meu Instagram para quem não me seguia, me seguir. E também fazer aqui um jabazinho, né, do meu curso, que é lá no seufuturo.com. Tem cursos, tem um curso muito legal que eu lancei agora, que vai ser motivo de provas para quem está fazendo concurso público e quem advoga é um curso incrível, que é Advogando em Tempos de Crise. Não é? Então a gente está colocando todos os casos da pandemia nas locações, relações de consumo, relações... Financiamento, né? Tudo, financiamento, as relações do direito das famílias e não de família, né? O direito das famílias, guarda, alimentos, tudo envolvendo o ECA, envolvendo idosos, que são os vulneráveis ou hipervulneráveis, assim podemos chamar, né? Então, dá um pulinho lá no seufuturo.com e me siga também aí nas minhas redes sociais. Beijão para todos vocês, muito obrigado pela oportunidade e contem sempre comigo, as defensoras. Tá certo, professor Cristiano. Muito obrigada, boa tarde. Vou deixar a Tchau. live gravada, viu, pessoal? A live também estará no nosso canal do YouTube, As Defensoras. Bacana, Tchau, beijo. professor. Obrigada.